Regras de produção. Então, as regras de produção é uma outra forma de representação do conhecimento. Essa forma de representação talvez seja a mais próxima, né, das que a gente está acostumado a utilizar. São baseados em condições, né? Se condição verdadeira, então execute uma ação. Tá? Né? Sempre baseado nessa noção de pares, né? Condição, ação. Tá? Então são chamadas de regras de produção, né? Ou apenas produções. Como é que funciona? Aqui um exemplo, né? Se a umidade maior ou igual a 100, então vai chover. Né? Condição, ação. Se febre igual a alta e dor no peito igual a sim, diagnóstico, né? Então, a pneumonia. Né? Um exemplo aqui, né? Se fosse um conhecimento bem simples aqui para representar um diagnóstico. E aqui, né? Um outro exemplo, a visualização de tomar a decisão, né? Será que eu vou velejar ou não? Tá? Então, é uma árvore de decisão já conhecida aqui também, né? E a gente consegue representar essa árvore com 4 regras de produção. Se vento igual a moderado e tempo igual a nublado, então velejar igual a não. Se vento igual a moderado e tempo igual a ensolarado, velejar igual a sim. Se vento igual a fraco, velejar igual a sim. Se vento igual a forte, velejar igual a não. Tá? Então, com base nessas 4 regras aqui, implementando dentro do sistema especialista, eu consigo tomar essa decisão. Tá? Então, esse é um conhecimento mais simples, né, para a gente visualizar de que forma que a gente poderia implementar. Então, tipos de regras de produção. Né? Tem 2 tipos de regras de produção. As regras causais, onde representam causa e efeito, né? Se choveu, então chão molhado. Ou as regras de diagnóstico, né? Tentam relacionar o efeito com a causa, né? Se chão molhado, então choveu, né? São esses 2 tipos de regras que podem ser utilizados aí. O sistema de produção, então, ele é composto, né? Ele vai gerar uma base de conhecimento através de um conjunto de regras que a gente está descrevendo aí, né? Imagino que você já consegue visualizar aí com maior propriedade como construir uma base de conhecimento, né, baseado em regras de produção. Tá? E, obviamente que é necessário uma máquina de inferência, né, ou um motor de inferência, que ele gerencia essas regras e determina quando essas regras são ativadas ou não, né? São ativadas em uma determinada ordem. Tá, né? Então, há um relacionamento entre a máquina de inferência, que é o motor que vai fazer as regras serem executadas, né? E a nossa base de conhecimento, que são as regras. Tá? Então, o próprio, poderia considerar como um programa, né, que a gente executa, uma máquina de inferência, né? Existem alguns sistemas que são preparados para
para gerar um sistema especialista, onde a gente pode simplesmente cadastrar as regras, né, as variáveis, enfim, as entradas de dados, e ele já se encarrega de executar essa base de conhecimento, tomar as decisões. Tá? Aqui um exemplo, né, de incertezas também, né, que podem acontecer aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, um caso aqui de uma regra de produção que é certa, né? Se temperatura maior ou igual a 37 graus, né, e temperatura se temperatura maior ou igual a 37, né, e temperatura menor ou igual a 38, então, né, gotas de analgésico, né? 40 gotas. Então, aqui está dizendo aqui que não existe uma outra alternativa, né? E não tem, onde não passou aí um grau de confiabilidade, está dizendo que é 100%, né? Agora, quando a gente coloca assim, ó, se a temperatura for maior ou igual a 38 graus, então, gotas de analgésico, né, devem acabar com a febre, com 75% de certeza. Tá? Não sei, com 100% de certeza, né, ela vai acabar com a febre. Tá? Em algumas situações, eu trabalho com uma soma de percentuais, ele vai me gerar um resultado ou não. Ele é capaz de trabalhar com esses percentuais, então. Tá? Então, ele pode ativar uma determinada regra ou não. Em seguida, a gente vai ver exemplos desse tipo. Tá? E ainda poderíamos ter regras sem, então, a menos que. Né? Então, ter essa possibilidade de fazer. Né? Se capacidade de volume for maior, igual a 20, e resultado de endoscopia for igual a positivo, então cirurgia é apropriada, a menos que exista metástase. Tá? Então, aqui a gente tem um a menos que aqui na regra, que é possível também colocar. Né? Então, quais são as variáveis que a gente utilizou aqui nesse último exemplo da regra aqui? As variáveis. Capacidade de volume, o resultado aqui da broncoscopia, e a metástase, né? São variáveis de entrada aqui, tá? E a variável de saída é o então, né? Cirurgia é apropriado ou não é apropriado, né? Então, é a nossa quarta variável, mas é uma variável de saída. As variáveis de entrada, aquela que a gente precisa informar, né? Eu vou gerar as regras, mas eu preciso fazer a leitura. Então, qual é a capacidade de volume? Né? Qual o resultado da broncoscopia? Tá? E se existe metástase, sim ou não. Né? Então, isso vai gerar as entradas e as variáveis de saída. E aqui um outro exemplo também de representação do conhecimento, né? Onde eu tenho o seguinte problema. Eu quero representar um número inteiro, né? Até 40, né? Maior ou igual a 40, menor ou igual a 40, onde em número romano, né? Tá? Então, a base de dados é variável, né? Eu posso ter qualquer valor e ele vai ser convertido e o resultado será impresso. Tá? A estratégia de controle: testar as condições das regras em ordem arbitrária até que seja satisfeita, né? Executar a ação correspondente e repetir indefinidamente. Tá? Então, eu tenho esse conjunto de regras
7 regras aqui que foi produzido para que eu consiga transformar, então, um valor inteiro, né, em valor, em número romano. Tá? Essas são as regras. Qual é a primeira regra? Se x for igual a zero, tá? Então, eu vou avisar o usuário, né, para ler um valor x. Tá? Se x for maior que 40, então avisa o usuário que x é muito grande. Tá? Ele não está preparado para, nesse caso aqui, imprimir valores, né, converter valores maiores que 40. Se x for maior que 10 e menor que 40, então, imprime x vai ser igual a x menos 10. É a regra, tá? Imprimir um x. A segunda parte vai descontar 10 aqui do valor x, né? X igual a 9, então imprima o i e o x. Se x for um valor maior que 5 e menor que 8, tá? Então imprima v e desconte de x, né? Desconte 5 de x. Se x for igual a 4, então imprima i v, né? Se x for maior do que 1 e menor que 3, imprima i, e x vai ser igual a x menos 1. Tá? Segundo o exemplo aqui, essas 7 regras representadas aqui nesse conhecimento permite transformar um valor inteiro em um valor romano. A gente pode testar isso aqui, né? Vou copiar isso aqui. É isso. Acho que é mais fácil que no Excel. Aqui para o Excel, essas regras, e vamos colocar aqui então. Variável x. Aqui. 0. Certo. Enfim, a variável x, 0, né? Mas, ok, vamos testar aqui. Testar com o número... Sim. Vamos rodar aqui. Primeira regra. Se x igual a 0, então avisa o usuário e leia x. Ok, lemos o número 35, né? Se x for maior que 40, então avisa o usuário que x é muito grande. Não é o caso, né? Vamos para a próxima regra. Se x for maior que 10 e menor que 40, imprima x e x é igual a x menos 10. Tá? Então, eu vou imprimir aqui, o resultado vai ser isso aqui. Aqui. Ok. Aqui, x vai ser x menos 10. Então, vai ficar com 25 aqui, né? Executando novamente, não é igual a 0, tal, não é maior que 40. X ainda continua entre 10 e 40? Continua. Então, vou aplicar mais um x aqui. X vai ser menos 10, vai dar 15. Não é igual a 0, não é maior que 40. X está entre 10 e 40 ainda? Sim. Então,
vou aplicar mais um x. Agora, vale 5. Continuando aqui, né, igual a 0? Não. X é maior que 40? Não. Então, continua aqui. Está entre 10 e 40? Não. X igual a 9? Não. X está entre 5 e 8? Sim, está. 5 e 8. Então, prime B. Diminui 5, certo? Então, é isso aqui, né? 35 em número romano. Acho que é isso mesmo. Tá, fechou. Vamos testar com outro número aqui. Vamos testar com 26. Então, x não é mais 0, x não é maior que 40, x está entre 10 e 40? Sim. Então, vai imprimir x. E aqui conta 10. Então, ficou 16. Volta. Não obedece a regra número 1, não obedece a regra número 2. Obedece a regra número 3? Sim, obedece a regra número 3. Ele ainda está entre 10 e 40. Tá? Então, mais um x. Diminui 10. Então, fica 6. Não obedece mais a regra, não obedece a regra número 1, não obedece a regra número 2, obedece a regra número 3, não obedece mais. E não está entre 10 e 40. Obedece a regra número 4? Não. Obedece a regra número 5? Sim, obedece a regra número 5, porque x está entre 5 e 8. O x vale 6. Então, executa a regra número 5. Vem aqui, conta 5. Então, vai ficar 1. Não obedece a regra número 1, não obedece a regra número 2, não obedece a regra número 3, não obedece a regra número 4, não obedece a regra número 5? Também não. Obedece a regra número 6? Não, também não. Obedece a regra número 7? Sim, obedece. Está entre 1 e 3. Então, imprime I. E o I conta 1, 0. Fechou. Número 26 em algoritmos romanos, tá? Então, aqui mais um exemplo aqui, né? De como utilizar regras de produção para representar um conhecimento, tá? A gente vai ver várias outras regras de produção, como também utilizar as regras de produção em qualquer base de conhecimento, tá? A gente vai utilizar um software também que a gente consiga cadastrar essas regras aí e verificar se ele encontra uma solução ou não, tá? A gente vai fazer exercício utilizando essas regras, tá? Em uma outra oportunidade, depois de passar por todos os conhecimentos aqui, as formas de representação do conhecimento, tá? Vou encerrar o vídeo aqui e a gente volta